Como é que estão, amigos, amigas que me assistem? Tudo na santa paz, né? Como é que tá a vida, né? Como é que tá os planos? Como é que tá as conquistas, né? Estamos mais um dia trazendo uma mensagem, né? Há pouco eu estava pensando Senhor, o que tu quer que eu traga? Qual é a mensagem, né? E aí eu creio que o Espírito Santo foi me dando a direção, né? Porque cada dia eu sento aqui, ó, meu pequeno estúdiozinho, né? Na época, uns anos atrás, isso só era possível, né? Mediante grandes investimentos, né? Quem ia fazer live na época, né? Publicar coisas, falar, opinar, tinha que ser poderoso, né? Tinha que ser poderoso. É mito ou verdade no mercado financeiro? Tem trade uma forma de Né? ficar rico rápido? Não. Tinha que ser muito poderoso. Eu lembro, eu saí da faculdade, né? Então a gente tinha aquela ideia assim, quando eu fazer um comercial de anunciar um produto, fazer uma criação, né? E publicar, no caso, usar mídia, televisão, um comercial veiculado no Brasil todo, né? Na época eu pensava assim, né? Ah, fama, é, eu ganhar lá um bom salário, né? Trabalhar numa big agência, né? Na época isso era possível mediante dinheiro. Essa história, por exemplo, de que hoje a pessoa faz live, às vezes tem pessoas aí, mas nulidade, mas pessoas, sabe? Eu nem vou dizer que não tem algum talento, até tem, mas se engaja em defender em pensamentos, né? Mulheres ensinando o homem como ter prazer no sexo, como fazer ali, né, o ato sexual, botar a mulher assim, o cara, a posição. Então, esse tipo, vamos dizer, de superficialidade, de pessoas se dedicando a, sabe, ensinar coisas que não tem valor nenhum. E o pior é que tem pessoas que consomem esse tipo, esse tipo de conteúdo, né? A coisa ficou de um jeito assim que de repente se facilitou bastante, até, não vou dizer demais, porque o Deus, né, o Deus que eu sirvo, ele é democrático. Se pode, por exemplo, falar de Deus, de Cristo, de vinda de Jesus, de preparação, o outro lá pode falar de qualquer coisa, de qualquer, né, assunto lá, às vezes, assim, tão, de coisas que, né, absurdos até, vamos dizer, né? E, então tá aí, o mundo tá aí, né? Tem a passagem na Bíblia ali em Apocalipse, né? Aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Nós estamos caminhando para esse caminho aí, por esse caminho. A pessoa, de repente, escuta o Evangelho e o Espírito Santo toca e a pessoa, quando vê, não, eu quero para mim, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou sair dessa situação que eu tô, né? O Espírito Santo toca lá na pessoa, a pessoa se acorda lá, vamos dizer, está lá no buraco, né? Eu falei em buraco,
Hoje em dia tem gente criativa e talentosa, né? O cara fez a foto, né? A selfie do Daniel na Cova dos Leões. Ele tirou a foto assim, e atrás os leão ali assistindo, cara. Mas é fantástico. Aconteceu verdadeiramente, talvez na época, né, se tivesse, é, né, hoje o celular, se na época tivesse, o Daniel tirar uma foto. Então, Deus usa aí os talentos, né? Tem muitos talentosos, né? Talvez não vão ganhar nada, mas o Espírito Santo se alegra. Eu creio que o Espírito Santo se alegra, né? Porque, de certa forma, estão exaltando a Deus, né? E é isso aí. Vamos fazer uma oraçãozinha, porque, acima de tudo, nós estamos aqui para glorificar a Deus, né? O homem, a criatura, né? Senhor amado, que estou na tua presença, que teu Espírito Santo me use, traga essa mensagem viva, né? Que possa tocar, transformar, dar graça e sabedoria. Na verdade, a tua palavra é vida, né? Aquela pessoa que está descrente, sem rumo, possa se fortalecer. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, vamos lá, né? Aí eu dialogando com Deus, né? O que eu vou fazer? Que tipo de mensagem e tudo. Né? Então, na verdade, vamos fazer uma análise do que está acontecendo hoje, né? A Janja, a esposa do Lula, agora eu vi uma cena dela, ela, digamos, alegre, faceira, pulando e o Lula segurando ela, quer dizer, tentando manter, porque ela é uma figura pública, né? É a esposa do Lula. O Lula tem, por exemplo, tem, tem atividades, tem compromissos, né? Que extrapolam até coisas que envolvem nações e então coisas complexas e importantes. De repente, a esposa do Lula ali meio que sai um pouco fora dos padrões, né? Mas vamos considerar da seguinte maneira, né? Que ela está numa posição de muita responsabilidade e às vezes pesa bastante, né? Então, vamos, o povo de Deus, né? Que me escuta, né? Eu não falo do ímpio. O ímpio não tem interesse, não está preocupado com Jesus, com nada. Eu falo ao povo de Deus que ore pela Janja, né? Porque não é fácil, né? A pessoa, de repente, aceitar conviver, morar, assumir esse compromisso de ser esposa do Lula, ser primeira-dama do Brasil. Então, o pessoal, né, não sai aí publicando coisa e criticando, e sabe, e difamando muitas vezes. Não, né, vamos orar, vamos pedir que Deus dê graça, que ela seja uma pessoa equilibrada, sensata e que as lutas que porventura ela tenha, que ela tenha força para superar. Tá. Dito isso, até pelo fato que ela não se manifestando aí contra pessoas que teoricamente hoje em dia são, digamos que tem um conceito aí meio, talvez um pouco, extrapola até mesmo a nossa compreensão, né? E, por exemplo, pessoas que estão na mídia aí toda hora, o carro, né? A marca tal lá que foi fabricada, que isso e aquilo, o avião, alta tecnologia, vocês já sabem até do que eu estou falando, né? Personagens que estão aí, né?
praticamente assumiram a posição de destaque, e aí tu emitir uma opinião, falar contra, quando vê gera uma reação contrária, né? E não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. A Janja, no caso, falou do Elon Musk e emitiu opinião e falou que não tem medo dele e tudo. Então, pá, não é fácil. E é sobre isso que eu quero falar, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo hoje um momento aí que nunca houve, né? De repente, pessoas que criam coisas e têm planos e projetos que algum tempo atrás não havia. E o próprio Elon Musk, né? Essa vanguarda que ele defende, né? Por exemplo, a tecnologia, né? O homem criando, o homem de repente extrapolando ali, né? Propondo soluções e projetos e coisas que eu fiquei sabendo, inclusive, que, né? Comentários, tá repercutindo na internet, né? O Elon Musk falando, por exemplo, que os robôs vão ter poder, vão fiscalizar isso e aquilo, e pá, né? Aí a gente para pensar, vamos fazer uma análise. De repente, nós estamos voltando na época de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, por exemplo, ele percebeu que tinha pessoas que adoravam ainda a Deus e tudo, e ele pensou, não, eu vou fazer com que eu seja adorado, eu quero, né, a totalidade, eu quero a plenitude, eu quero que todo o reino me adore, né? E propôs lá, criou a estátua lá de ouro, né? Algo suntuoso, né? 13 metros de altura e isso e aquilo, e botou o povo reunido lá numa campina, talvez numa planície lá para ver né, a cerimônia, a imponência do seu nome. Nabucodonosor queria, né? Ele queria ser quase ser como um deus, né? E aí três lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego, não caíram na conversa dele, não aceitaram, não se sujeitaram, não temeram, né? A Bíblia fala muito bem, claramente. Eram os amigos lá de Daniel, né, que foram lá para aquele país, foram levados, né? O país babilônico, né? E aí o Nabucodonosor, pá, mas quem são esses que se atrevem a não me adorar, não me obedecer, né? Quem são esses, né? E a lei era que eles fossem jogados lá numa fornalha de fogo, lá, né? E ainda por cima, a Bíblia relata, né, que ele mandou esquentar mais, botar mais lenha, vamos queimar essa gente bem queimada, né? E como Deus, né, ele não gosta muito de ser contrariado, né? Deus é Deus, né? O Todo-Poderoso que criou tudo, que é digno de honra, de adoração, né? Quem é esse Nabucodonosor, né? O que ele está pensando? Daí Deus permitiu, vamos ver o que vai acontecer, né? Na verdade, os três que estavam ali, né, que não aceitaram se curvar ao rei, Deus ficou de espectador, né? Porque perante Deus ele não promete antes de se cumprir, né? Mas como eles foram corajosos, né? E não negaram a Deus, até a questão, por exemplo, que um deles falou assim, ainda que eu seja queimado, mas eu não vou adorar a estátua, né? Aí Deus interviu, Deus
deu um livramento, apareceu lá um ser espiritual, um anjo, alguns dizem que era Jesus. Pode ter sido Jesus, mas eu acredito ter um anjo. Deus ordena, faz lá, vai lá e livra e pronto, e o anjo faz. Né? Não é, a pessoa não pode sair afirmando uma coisa, né? Pode ter sido Jesus, mas Deus tem poder para, inclusive, né? A sarça ardente também, alguns dizem que Jesus apareceu, mas de repente pode ser uma manifestação de um anjo. O anjo tem poder, ele é indestrutível, né? É indestrutível. É o poder do anjo, né? E aí o Nabucodonosor caiu na real que ele não era tudo aquilo que ele pensava, né? Caiu na real, né? Teve que reconhecer que Deus era superior a ele, que Deus era o Todo-Poderoso. Até ele escreveu lá um decreto que fosse obedecido o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fez lá, promulgou uma lei. Então, hoje em dia, nós vemos aí pessoas, né, querendo adorar, por exemplo, a criatura, né? Adorar, por exemplo, as conquistas, a tecnologia, adorar, né? Porque, não sei o quê, o robô, e pessoas fascinadas, inteligência artificial, e mais não sei o quê, de repente estão pensando, né, criar um mundo paralelo aí, e de certa forma sim, né, a realidade virtual, de repente é um mundo paralelo. A pessoa começa ali a gostar e gostar, e quando vê, passa o dia todo lá com né, entra lá no submundo da tecnologia, praticamente é um Deus que ela vai adorar, né? É convincente, tira a pessoa né, da responsabilidade perante Deus, aí tu não precisa mais adorar Deus. A tecnologia substitui Deus, né? E nós estamos vivendo nesses dias, né? Na internet, volta e me aparece a tal pessoa, e aparece, por exemplo, tem uma parcela da população que é muito ligada com mistérios, OVNIs e não sei mais o que, né? E fotos lá que tiraram de tal lugar, uma nave. Então, o pessoal, de certa forma, está preparando a humanidade para a aparição aí, de repente, de seres. Não sabemos quem é que fez. Foi criada por Deus? Da onde vem? De que país vem? Né? Qual é a natureza espiritual desses seres? Né? Qual é os atributos que eles têm? Qual é o poder deles? Não sabemos. Está tudo meio vago, assim, né? Existe, por exemplo, gente que acredita em teorias né, como falam muito, teorias da conspiração, que existem organismos secretos no mundo que estão por detrás de coisas. Eu não duvido, não duvido, não duvido. O momento profético é um pouco confuso também, né? Mas a verdade é que nós estamos se deparando com a mesma situação lá da época de Daniel, né? Na época do Nabucodonosor, né? De repente, o povo de Deus vai passar por momentos de prova, pode passar, né? Deus separar
aqueles que adoram verdadeiramente, que têm temor de Deus, que querem, né, seguir ao lado de Cristo, né? O herdeiro de Deus, na verdade, né? Cristo é o herdeiro de Deus. Após a vitória dele, Deus deu total poder, Jesus, né? Tem poder na terra, acima da terra, em toda parte, né? Poder, digamos, de quase... Talvez eu questiono assim, esse poder ilimitado de Jesus, talvez por algum detalhe ainda Deus, né? Ele tem ainda atribuições que, por exemplo, a vinda de Cristo, nós não sabemos, Deus sabe, né? Tem detalhes aí, né? Então, hoje em dia, nós estamos vivendo esse tempo, né? Aí a pessoa, por exemplo, vê o crescimento, vamos dizer, exponencial da tecnologia, né? Não é um crescimento lento que demora meses e anos, não. Está num nível assim, acelerado. Já se fala até de carro que vai funcionar que vai levitar. Tecnologia, o carro levitar, já pensou? Não sei até que ponto se é real essa informação. Eu vi agora na internet, né? Mas é mais ou menos o que aconteceu no passado. A criatura querendo ser adorada, né? Vamos supor, e Deus como é que fica? Será que Deus está de acordo? Né? Outro detalhe aí é porque geralmente antes de eu fazer minhas lives, eu dou uma assistida aí, o que está acontecendo, e imagens e coisas. Então, eu vi ali algum material que tocava na questão assim, apoiar crianças, né, humildes, crianças que estão assim em situação de risco, né, que precisam de alimento, né? Então hoje tem muitas instituições que ajudam crianças, né? Agora imagine uma coisa, né? Dentro dessas crianças, desse grupo de crianças, as crianças talentosas, né? Nós vemos, nós acompanhamos. Eu até nem vou questionar essa questão, porque às vezes a criança é simples, ela é limitada, tem algumas dificuldades e nós amamos do mesmo jeito, mas hoje em dia tem crianças com talento musical, né, artístico, sabedoria e tantas coisas, né? Então são atribuições que são espirituais, vem da parte de Deus, né? Cada criança, né? Mateus, Josefa, que Deus abençoe aí o meu amigo que entrou na live, né? Então, cada criança, adolescente, cada vida, Deus tem um plano. A Bíblia fala que Deus conhece a pessoa antes dela nascer. Então essa criança, muitas vezes, ela cresce, ela desabrocha, ela se torna lá um artista famoso, sei lá, né? Então, olhando sobre esse prisma, né? Para que nós queremos robôs? Para que nós vamos? Tá, tudo bem. De repente, é possível se criar robô para determinadas funções, etc, né? Mas como é que tu vai dar talento para um robô? O robô vai cumprir ali né, o programa que ele foi criado para ele, mas o talento é uma coisa divina, é uma coisa que desce da parte de Deus, né? A cognição, a pessoa sabe aprender com os erros, os tropeços, né?
Isso vem da parte de Deus. A pessoa aprender ali com os exemplos. Então, nós chegamos à conclusão assim que querer adorar o mundo, a tecnologia, né? A, a criação, não. Nós temos que adorar a Deus, o Criador, né? Que eternamente ele vai estar entronizado, né? A pessoa de repente pode se rebelar contra Deus, pode se revoltar, né? Murmurar, sabe? De repente tomar decisões aí que até afrontam a Deus. Mas nem por isso Deus deixa de ser Deus. Deus segue poderoso, Deus segue perfeito, Deus segue santo, Deus segue onisciente. Tô até com uma dorzinha aqui, ó. Sai pra lá, Espírito. Às vezes o demônio, né? Em nome de Jesus. Outra coisa, a questão da Janja, né? Não sabemos o nível espiritual dela. De repente ela tem que buscar Deus, ela tem que ter uma convivência cristã, deve congregar, porque não é fácil a pessoa receber, de repente, setas diabólicas, malignas, né? Uma vez só um exemplo que eu dou, né? Eu publiquei alguma coisa, tem, sei lá, um comentário, que eu fiz aí, eu não lembro direito, né? Eu comentei, botei na internet. Na época eu acho que eu nem usava live, não fazia live. E tu sabe que à noite eu perdi o sono, e foi uma luta, e eu pensava, o que está acontecendo? Será que, né? Por que se levantou essa luta toda, né? E aí, quando veio lá pelas tantas, me deu um estalinho, não, mas tu publicou tal coisa, e muita gente não gostou, muita gente, sabe, se revoltou até mesmo, porque, sabe, existe isso. De repente tu publica alguma coisa, tu vai encontrar pessoas que vão te detestar. E eu senti aquele peso, aquela luta espiritual. E aí me veio no pensamento, mas é muito fácil, tu vai ali no computador e pronto, apaga, deleta. E eu vim aqui no computador, isso foi de noite, inclusive, né? E apaguei a minha publicação ali, não lembro nem o que era. Mas eu falo isso para as pessoas se dar conta, né? Que uma pessoa pública, de repente, uma atitude, qualquer coisa, um comentário, quando vê, gera uma cascata de problemas, de pessoas que vão, né? Tipo, viraliza, né? E gente que não concorda, que vão criticar, que vão pensar tantas coisas. E isso é mundo espiritual, entendeu? Então eu me refiro com relação a pessoas que às vezes, né, não estão às vezes preparados ou se precipitam em algum comentário e tudo. Então é uma realidade, pessoal, é uma realidade, né? E isso que eu não sou famosão, né? Aconteceu comigo, eu não sou famosão, de repente umas 4, 5, 10 pessoas que não gostaram do que eu publiquei. Agora imagina uma pessoa que é vista aí por milhares, centenas de milhares, né? Porque a internet é uma disputa também, né? De repente, forças contrárias que estão ali meio que, até de certa forma, duelando, né? Um pensamento de um jeito, outro pensamento do outro. Um defende a Cristo, outro defende o mundo, né? Eu pensei assim, a gente reflete, né? Pô, até que ponto as minhas lives, até que ponto tá sendo produtivo, né? Lógico, eu já faço mais de ano que eu estou publicando.
Aí eu pensei, puxa vida, mas na internet tem tanta imundície, tem tanta live maligna, né? Pessoas que usaram talento para criar site pornográfico, criar site defendendo coisas que não são de Deus, né? A pessoa se é, usou o talento dela ali, a capacidade dela, tudo para plantar coisa ruim, para perverter a juventude. Hoje tem sites aí, aplicativos que pervertem a juventude. A jovem, de repente, quando vê, se envolve aí num cenário, num mundo decadente, imundo, começa a vender foto pornográfica e coisa arada, e vídeos, etc. E o interesse econômico, então tem todo um conteúdo assim maligno, né, que foi criado por pessoas com intuito maligno. Então, quer dizer, o diabo tem os dele, tem os dele. E aí eu pensando, tipo, pois é, mas a internet tem tanta porcaria, tem tantos mecanismos aí para a pessoa, de repente, se desvirtuar, né? Aplicativos e coisa arada, né? Tem aplicativo que até ele dá lá uma retribuição monetária, a pessoa acaba sendo quase como uma agente do aplicativo, uma funcionária, vamos dizer assim, grosso modo, né? E ela ganha um trocadinho ali, mas é, é, é um cenário decadente, né? E, e aí eu pensei, pá, mas as minhas lives tá despoluindo. De repente vai ter pessoas que vão estar trabalhando em outra área, vão estar fazendo podcast, entrevistas ao ar, ao vivo, e tem muita gente despoluindo a internet. Material bom, material que dignifica o homem, que fala coisas maduras, né? Conhecimento, sabedoria da parte de Deus. Então, nós estamos num mundo que está dividido. Né? Está dividido. E quando vai terminar isso? Quando vai terminar? Vamos também achar uma resposta. Vai terminar o momento que a igreja não vai poder mais conviver com esse mundo. Por enquanto, Deus ainda está permitindo que pessoas preguem, testemunhem, né? Que a igreja trabalhe, os pastores aí estão fazendo o seu trabalho, né? A comunidade cristã no mundo está trabalhando, tá? Mas está cada vez mais difícil, está se levantando barreiras, talvez ainda não tanto, mas o que a gente consegue imaginar que logo adiante vai começar tipo uma censura, né? Tu já não vai poder falar, não vai ter liberdade para falar, vão querer amordaçar, por exemplo, eu não vou dizer a igreja, o Espírito Santo, impedir que o Espírito Santo se manifeste, né? Alguns países, por exemplo, que a opressão satânica, temos que dar nome, né? Opressão satânica, de repente as pessoas não podem nem demonstrar alegria, não pode, sabe? Porque a pessoa que é servo de Deus, naturalmente ela mostra alegria, né? Contentamento, felicidade, né? E tem lugares que as trevas não toleram. Não sei se até que ponto aí a Coreia do Norte, né, se enquadra nisso, porque eu sou um confiante em Cristo. Eu creio, acima de tudo, que Deus é soberano, que Deus tem poder. Mas, algum tempo atrás, aí parece que surgiu uma notícia aí que
uma lei lá que não podia rir, que não, sabe? Entendeu, pessoal? Aí todo mundo, ninguém demonstrar que tem Deus, mas a pessoa séria, mas lá dentro, né? A alegria de Cristo, né? A Bíblia tem uma passagem que diz assim que, que a alegria de Cristo, né? É a nossa força, né? É mais ou menos isso, não tem exatamente como é que é. A alegria de Cristo é a nossa força. É mais ou menos isso, entendeu? De repente a pessoa me assiste e diz, pai, esse cara parece que é meio alegre, qual é o motivo? Aí, claro, a pessoa já raciocina, não, ele tem Jesus, ele tem uma vida, né? Ele busca Cristo, ele ora, ele sente a presença de Deus. Aí quando outras pessoas querem também, né? Eu quero também para mim. A pessoa de repente se enjoa do diabo, né? Do jugo de Satanás. Quando vê ele chuta o balde, né? Chuta o balde. Eu não quero mais. Tem muitos macumbeiros, né? Quando ele se apercebe de, puxa vida, eu trabalho para Satanás e vivo nessa miséria, nesse jugo, tem que comer carne podre, tem que tomar banho com sangue. Mas cadê né? Será que, né? Que tipo de líder que eu sirvo? É um carrasco? E quando eu chuto o balde, eu vou buscar Cristo. Muitas vezes o macumbeiro não quer largar né, não quer servir a Deus porque tem medo de retaliação, né? De perseguição, né? O que o diabo vai fazer? Mas chega uma hora que o cara, sabe, pula fora. Uma vez eu estava morando lá eu já falei isso, vou falar de novo. Morava lá em Ribeira, e eu acho que o fato de nós escrever um livro, isso aí gerou uma série de vamos supor assim, de eventos posteriormente, né? Eu fiz um jornal, 2, 3, 4, e o pessoal lia, então acabou que quando vê um macumbeiro lá, veio lá, e eu não sei como é que foi né, a questão, por exemplo, dele chegar lá em Santana do Livramento, mais em Ribeira, mas acabou que apareceu lá um macumbeiro, ex-macumbeiro, né, um homem, um senhor lá com experiência do mundo satânico, né, das trevas, e ele fazia seminário demorados, contava muita coisa, né? Ele ia nas igrejas, né? E tinha um pastor meu lá que ele fez lá um seminário mais de semana lá, falando a respeito do mundo espiritual. E ele acabou, isso não foi coisa que eu planejei, acabou que ele se hospedou comigo. Eu tinha um apartamento que eu tinha alugado lá em Ribeira, e um bom apartamento até, Deus me honrou. E quando vê se essa pessoa estava morando comigo lá, se hospedou comigo, né? E aí eu acabei até aproveitando, gravei uma entrevista com ele, assim, naturalmente, ele falando a respeito lá do mundo espiritual. Eu tinha um cassete, que tipo esse aparelhinho, na época havia muito, hoje não. É um gravadorzinho, eu botei gravar. E ele falando, eu acho que ele nem estava consciente de que eu não estava nem percebeu que eu botei lá para gravar. E por fim eu traduzi tudo, botei no jornal. O jornal circulou lá na fronteira, um testemunho de um ex-macumbeiro, né? É o tipo do cara que chutou o balde, não vou servir as trevas, vou. E ele, fiel, né? Tu vê a mão de Deus na vida da pessoa, Deus curou, libertou,
deu autoridade para ele, tanto que ele pregava nas igrejas. Não sei para onde ele foi, faz anos, talvez já partiu, né? E olha só, esses tempos eu pensando, né? Eu tive num lugar aí que, por causa de um sonho, eu acabei indo num lugar visitar, conhecer e tal, e o pastor que me recebeu, que me recepcionou, né? Já era uma pessoa de idade. Eu pensava, mas esse homem já tá velho, eu acho que já morreu, já morreu. E agora, há poucos dias, quando vem, me parece um pregador aqui na Assembleia, e eu achava meio parecido, meio desconfiei, mas não tinha certeza. Lá pelas tantas, era justamente o pastor que me acolheu, e fiquei muito feliz, né? Então, não sei se esse ex-macumbeiro está vivo, não está vivo. Eu não tenho ali, depende nem o nome dele, os meus jornal, acho que pessoas que acabaram extraviando, né? Para não dizer outra coisa. Então, mas é uma pessoa que eu conheci na minha caminhada cristã, né? É. Então é isso aí, né, pessoal? A mensagem, vamos tentar resumir, é entronizar Deus, o Filho dele, Jesus, que fez a obra de restauração que não envolve tecnologia, não, sabedoria humana, não. A morte de Cristo não envolve, por exemplo, o cara é talentoso lá, o pensamento dele é muita sabedoria enorme. Não. O mistério da salvação é uma coisa que transcende a nossa razão humana. A questão, por exemplo, do pecado está muito acima da nossa compreensão. Por que Deus permitiu que o filho dele fosse morto na cruz? E aí, por outro lado, nós vamos analisar por que Jesus se submeteu a esse sofrimento, né? Como é que vamos explicar? Tem coisas que a gente não tem resposta. A pessoa que está no mundo não entende isso. A pessoa normal aí, que Deus ainda não se revelou, não entende. Muitos judeus não entendem. Os muçulmanos, Jesus, um profeta, tá? Eles até respeitam tudo. Mas o mistério da salvação não entendem. Entendeu? Essa história que Jesus caminha a verdade e a vida, quem não vem através de mim não chega ao Pai, eu sou a porta, as pessoas não entendem, né? Tem coisas que nós nunca vamos entender. É Deus, é uma esfera maior. Né? Deus, por exemplo, remover as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas murmurações, os nossos defeitos, Deus corrigir, Deus transformar uma vida. O cara era assim, depois mudou. Isso aí, né? Então aí nós caímos na real mesmo. Puxa vida, é o Todo-Poderoso, é Ele. Aí essa história, por exemplo, de nós idolatrar o fulano de tal, porque ele é o sábio, o guru, o entendido, né? Não. Ele tem algum atributo diferente, ele é. Né? Nabucodonosor caiu na real também. Puxa vida. Eu sou carne e osso, eu vou morrer, vou virar pó. Não tenho poder nenhum. Ele caiu na real. E logo depois, mais tarde, a Bíblia fala que ele
se exaltou lá no palácio, que não sei o que, isso foi tudo eu que fiz. E Deus tratou com ele. Se tem uma pessoa que Deus tratou, foi esse Nabucodonosor, né? Esse aí, né? Porque era duro, osso duro, né, pessoal? Aí eu botei aí a capa ali, né? A realidade, né? Deus maravilhoso, que tudo sabe, tudo vê. Pronto. É bem simples de entender. Deus que tudo sabe, tudo vê. Né? Então nós vamos agora se preocupar com fulano, com ciclano. A hora que nós não tiver mais espaço na terra, e se levantar as trevas, o diabo que querendo nos abocanhar, a igreja sobe. Deus não nos retira desse lugar. Entendeu? Porque já está havendo tipo uma disputa de poder, o mundo, né, querendo impor as suas regras. Né? Aí o homem vai ter que ser assim, vai ter que adorar o fulano, ou de repente se submeter a isso, aquilo, que Deus não está de acordo. Aí o Senhor, não, pode descer agora, chegou a hora. E aí os anjos, tudo, né, já preparado, né, vem aí, pá, leva a igreja. Eu estou falando, né, eu estou pregando, né, às vezes entra a questão pessoal minha, talvez eu até em algum momento meio que murmuro, Senhor, alguma coisa que eu quero, mas a live quem manda é Deus. Os meus interesses pessoal bem abaixo. Algum momento eu posso até falar, né? Mas é Deus que é o que tem que ser o centro, né? A pessoa de repente começa a fazer coisa para Deus e quando vê começa a querer, né? E aí emitir opinião pessoal e quando vê já não tá Deus mais agindo e, né? A gente tem que, de certa forma, até se policiar, né? Até que ponto? Eu não tô, né, querendo o brilho, né? Satanás, ele achou muito lindo. Ah, Deus Todo-Poderoso, uma glória fabulosa. Quem sabe eu também, né? Eu vou tirar um pouquinho, vou começar. Talvez ali no início o Senhor pensou, puxa vida, isso não vai dar certo. Deus é onisciente. E aí Deus talvez, vamos esperar mais um pouquinho. Quando vê, ele quis criar um reino paralelo. Ele quis ser adorado, ele quis ter os seguidores dele, como hoje tem muito, né? Meus seguidores, eu tenho tantos seguidores, 2 milhões de seguidores. Aí o Satanás pensou, não, olha, eu já tenho tantos, mais um pouquinho. Daí o Senhor, pá, né? É tipo aquela história, o médico, né? O paciente. Aí quando o médico observa, digo, pô, essa gangrena aqui, quando vê, vai levar o paciente. Ó, se estendeu até aqui, quando vê, ele toma uma decisão, vão atorar a perna. E acontece. A pessoa, para ser médica, às vezes ela se depara com situações difíceis. O médico tem que tomar uma decisão. Mais um dia, 2 dias, o cara perde a vida. Aí, para salvar o paciente, vamos atorar a perna, o pé, a mão, os dedos, não sei, né? Vamos tomar uma decisão meio radical, mas é necessário. Aí, quando vê, Deus expulsou, né? O anjo lá que se rebelou, né? E ele tá até hoje, ele tá querendo, sabe? E agora talvez ele vai se manifestar, né? Pelo que a Bíblia diz, sim. Ele vai se manifestar,
com astúcia, com astúcia, aparência de coisa boa, talvez, né? Mas por fim ele vai perseguir os cristãos, ele vai botar a polícia secreta dele, né, para perseguir, para subjugar, etc. Né? A Bíblia fala, a marca da besta vai vir, né? Mas o povo de Deus está aí aprendendo, está aprendendo quando vê. Né? Deus vai libertar, vai livrar. Né? A Bíblia tem muito disso. Se tu vai ler a Bíblia e parar para pensar, tem muitos livramentos que Deus deu na história da igreja, na história secular, vamos dizer que a história da igreja é coisa recente, né? Depois que, enfim, tudo bem. Mas na história humana, muitos livramentos que Deus deu, né? Teve, por exemplo, Noé. Estava tudo corrompido. A sociedade estava corrompida, estava, sabe, quando vê Deus tomou a decisão lá, eu vou salvar o Noé e a sua família, eu vou começar uma nova geração. E aí quando veio o dilúvio e levou, foi uma atitude assim, severa, talvez, né? Matou toda a humanidade praticamente, sobrou só a família do Noé, né? Teimoso lá que fez uma arca sozinho, o pessoal, sabe, sem entender, mas se cumpriu, né? E outras vezes que Deus se manifestou, o Mar Vermelho, de certa forma, também, para salvar o povo lá, israelita, né? Abriu o mar, e por fim lá foram afogados lá os soldados, né, do faraó, né? Quantos livramentos Deus deu? Então isso não é novidade. Agora está se aproximando o dia do rapto da igreja. Os anjos de Deus já estão preparando. Pessoas estão sendo alertadas, né? As igrejas estão né, trazendo à tona essa questão. Talvez há 10, há 15 anos atrás não se falava muito de arrebatamento, mas agora, né? Entendeu, pessoal? Né? Vamos encerrar, né? Governos do mundo estão se apercebendo que o momento é crítico, né? Ameaças, por exemplo, nações contra nações, já existe isso, né? Como é que nós podemos, né, analisar a questão, por exemplo, a OTAN quer acabar com a Rússia, o Ocidente quer acabar com a Rússia, os países aí que estão, vamos dizer, unidos aí através da bandeira americana, enfim, né? Até que ponto vai ser, não sei. Agora com o Trump no poder, não sei. Mas teoricamente querem destruir a Rússia. Mas o que é o homem? O que é o homem para tomar uma decisão dessas, né? O Hitler, por exemplo, chegou ao ponto de achar que ele ia acabar com o judeu, queria não sei o quê, governar o mundo. Aí os 1000 anos lá que ele pensou né, do reino que ele ia fundar, né, a Alemanha, não demorou 10 anos. De 1000 anos, quando vê, não deu 10 anos. Não deu 5 anos, porque a guerra começou em 39, foi até 45. 46, talvez, no máximo. O que é o homem para dizer, né? Vamos descartar um país. Se Deus fez os países, as nações, quem tem poder para tirar ou não tirar é Deus. Aí os russos teimosos, os russos cabeça dura, mas de repente Deus quer. Deus tem um plano com a Rússia.
Entendeu? Não é que eu estou aí defendendo bandeira ideológica, não, né? Deus usa lá a tal nação numa área específica, usa. Quem criou as nações é Deus. Eventualmente já tem uma nação que desapareceu, uma bandeira que desapareceu, sei lá, o Senhor que sabe, né? Israel, por exemplo, vamos pensar em Israel. Deus abençoou Israel através de Moisés, através de Davi, e através de Abraão, as promessas sobre a vida de Abraão. Agora vai surgir um grupo aí que vai dizer que vai terminar com Israel, sabe? Pode ser que haja excesso e injustiça, e eu creio que existe, mas a palavra de Deus, ela é soberana. Quem é que vai ofuscar a Deus, né? Vai chegar perante Deus assim, e quando vê o brilho dele, dessa pessoa, ofusca a Deus. Não existe. Né? O Todo-Poderoso, se nós parar para pensar, o reino, a soberania, a glória de Deus, não tem nem modo da gente tentar substituir, ou querer comparar. Não tem, né? Então, pessoal, vamos encerrar nossa live. Você Mateus Josefa. Não sei quem é, que Deus ajude vocês, né? Espero que o Espírito Santo também falou contigo. Se tu entende português, eu acho que pode ser que entenda. Eu tenho alguns conhecidos, pessoas de Moçambique, né, que falam português, né? Talvez seja, não sei. Vamos encerrar, né? O Espírito Santo te ajude, te dê sabedoria, graça, né? E não se abale, não se abale. A Bíblia fala não se abalar, né? Tem uma promessa que diz assim, ó, que no céu tem muitas moradas e Jesus vai preparar lugar. Nós temos que estar confiante em Deus, em Cristo, sabe? Aí tem muitas moradas, vamos imaginar assim, pô, mas talvez não tenha tantas moradas. Deus é soberano. Se diz que tem. Vamos lá, vamos encerrar, né? Deus te ajude, te dê força, graça, né? Pastores, obreiros que estão na seara do Senhor, que Deus dê poder, graça, força, estratégia, que vem da parte de Deus também, né? Como ganhar almas, como levar o Evangelho a lugares difíceis, né? Que o Espírito Santo oriente de graça, sabedoria. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, pessoal. Hoje é madrugada de segunda, né? Vai amanhecer segunda aí. Essa história de vadio, de preguiçoso, né? Deus não se agrada. Tu tem que trabalhar, tu tem que produzir, tu tem que ser fiel ao teu patrão, orar por ele, produzir bons frutos, né? Que é o dever de todo cristão, né? Ser uma bênção onde estiver, né? Essa história de cristão problemático que se envolve com um problema e só dá problema, isso aí não tá certo. O servo de Deus, ele é uma bênção, ele produz, as pessoas observam, as pessoas de repente se espelham no fulano, porque isso, porque aquilo. O cara problemático aí tem que ver o que está acontecendo, né? Alguma coisa não tá certo. Vamos encerrar, né? A Bíblia diz também. Nós olhamos aí os exemplos, né? O Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, muitos que saíram de Israel foram lá nos países estranhos e foram uma bênção. Foram uma bênção, né? Lá o copeiro, né? Que foi depois, né? Construiu o Neemias, uma bênção. E tantos, né? Vamos encerrar, né?
Que o Espírito Santo te use, te dê graça, sabedoria, peço em nome de Jesus. Amém.